Estamos na lição 8. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje é a última lição do livro de Números. Nós não vamos ler nenhum texto especificamente. Mais uma vez, é uma quantidade bem grande de textos. Muitos capítulos aqui, números de 26 a 36. E a lição, ela resume bem uma questão, que se desenvolve em toda a Bíblia. O relacionamento de Deus, cuidado, o amor, misericórdia de Deus. E muitas vezes a transgressão do homem. Mas essa lição especificamente, ela vai falar sobre dois tópicos: provedor e protetor. O nosso Deus é o Deus provedor, ou seja, aquele que nos sustenta, aquele que, a partir dos nossos dias, dos nossos caminhos, das situações, dos acontecimentos, tudo ele está nos sustentando e ao mesmo tempo nos protegendo. Muitas vezes de nós mesmos, do nosso pecado, dos nossos maus caminhos. Então, lição 8, a restauração do povo e o cuidado do Senhor. Nós vamos deixar aquela parte de comentários para o final. Alguma pergunta que você tem, vamos criar um hábito de trazer uma caneta e anotar. Didaticamente fica melhor, para não existir alguma interrupção. A gente vai na aula até 10 para as 11 e depois dá a palavra para os irmãos. Lição 8, a restauração do povo e o cuidado do Senhor. Especificamente, essa terceira parte do livro de Números começa com uma ordem para Deus contar novamente o povo. Aquele chamado censo. Vamos contar quantas pessoas tem aqui. Aqui na lição diz que isso é necessário, levantar esse censo, para saber quantos são aptos para a guerra, e precisava-se reconhecer. Mas porque houve alguma mudança no número do povo, então, infelizmente, a gente vai ver aqui retratado várias histórias de desobediência, de pecado, e por isso, punição de Deus, intervenção de Deus na história. São coisas que a gente fica triste, de perceber, de ler, e às vezes a gente até não entende, mas que Deus forte, vingativo é esse, que mata as pessoas? Mas a gente não tem que olhar dessa forma, a gente tem que olhar que povo é esse que se entrega aos cultos pagãos, à idolatria, à imoralidade. Então é o outro lado que a gente tem que ver. Mas é certo que a gente tem dificuldade, e esse tipo de passagem, de acontecimento, leva a muitas pessoas a questionarem a Bíblia. Então, muitos que argumentam que a Bíblia é só Jesus, que a Bíblia ela não é toda a palavra de Deus, ela contém algumas partes que é a palavra de Deus, mas narra uma história, muitas vezes inventada. O próprio livro de Jonas, essas pessoas falam, não, isso aí é uma fábula, é uma parábola qualquer, não aconteceu. Então nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quer a gente entenda ou não. E aqui não é para a gente concordar, nem vou falar que a gente concorde ou não, porque quem somos nós para dizer, não concordo com isso. Então eu vou deixar essa Bíblia. Mas realmente é muito assustador quando a gente lê essas questões. Então, o povo se entrega à pecaminosidade, e aqui, por exemplo, na lição está dizendo, Deus ordenou a morte por enforcamento de todos os líderes do povo. Já pensou? E a gente pensa, nos dias de hoje, será que não existem muitos líderes que estão em pecado, que estão contra a palavra de Deus, que são idólatras? Sim. Mas nem sempre a gente vai ver algo desta forma. A explicação que a gente pode dar é que aqui é um momento específico, é a formação do povo. É sempre
digamos assim, um espelho, não em si da cena que estava acontecendo, mas da ideia do que é o pecado. O pecado gera o quê? Gera a morte. Quais as consequências do pecado? Inimizade contra Deus, tristeza, afastamento do Senhor. E hoje pode ser que não aconteça dessa mesma forma. Aqui um casal, né, que foi atravessado com uma lança, depois fala sobre uma praga que vem. 24 mil pessoas morreram, Números 25, versículo 9. Isso tudo é um retrato para que a gente entenda: o pecado mata. E como eu estava dizendo, hoje pode ser que não aconteça isso, né? Um grande número de mortos que estão dizendo que são cristãos, mas não são, ou que se afastaram do Senhor. Mas a morte da alma é pior, irmãos. Quantos estão, né, mortos espiritualmente, e se não arrependerem, e se não se voltarem a Deus, estarão perdidos? Que esta é a ideia, independente de ser morto agora ou qualquer outro momento. Mas a gente não vê aqui só punição, só morte. A gente vê também arrependimento. A gente vê que dessa forma Deus estava guiando e alertando aos muitos que estavam lá também, para que pudessem buscar o Senhor, andar nos caminhos do Senhor. E aí a gente está nessa parte aqui, né, da introdução, que diz então que houve uma ordem para contar novamente o povo. E também essa contagem do povo serviria para a distribuição da terra, essa distribuição da terra que também era feita obedecendo as regras lá, né? Então são muitas passagens aqui, irmãos. Nós vamos resumir. Se alguém quiser levantar alguma passagem dessas que foi, de certa forma, não lida, né? Vamos lá no finalzinho, a gente conclui junto, falando sobre elas. Uma outra questão, nesse momento do censo, era novamente, digamos assim, reafirmar os aspectos culticos, as ofertas, os sacrifícios, os votos. Tudo isso era reafirmado. Trazendo para os dias de hoje, né, irmãos? Quando nós nos reunimos, quantas vezes nós estamos aqui para reafirmar a nossa fé, para reafirmar o que nós cremos, para sermos alertados em relação à necessidade do arrependimento. Nós precisamos sempre estar voltando, sempre bebendo dessa água, né? A palavra é como um alimento que precisa diariamente ser trazido para nós precisamos nos alimentar. Aqui fala sobre o anúncio da morte de Moisés, necessidade de um outro líder, a vitória do povo contra os midianitas, e aí então são várias histórias, né? Mas a ideia sempre é essa: pecado, consequências e o arrependimento. Pecado, consequências ruins, mortais. Por outro lado, o arrependimento sincero motiva o retorno das bênçãos de Deus e das vitórias. Sempre nós falamos isso, irmãos. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos viver neste mundo e muitas vezes deixando de seguir a palavra de Deus. Mas se nós somos realmente povo de Deus, nós seremos exortados, trazidos de volta a essa palavra. Deus não permite que o crente viva em pecado feliz, né? Aquele que vive no pecado já não conhece a Deus. Mas nós conhecemos a Deus, mas por alguns momentos nós iremos também pecar. A vida de pecado não pode ser uma rotina da vida do cristão, né? Pelo contrário. Mas em alguns momentos da nossa vida isso irá acontecer. E a gente falou no estudo de Jonas, né, que Deus não poupa expor os pecados, né, dos seus profetas, dos seus líderes. A Bíblia é real. Eu acho que foi na semana passada que tinha essa passagem também. Falava que a Bíblia fala a real, né?
fala a verdade. E muitas vezes a gente transpaz uma ideia, né? Nós somos todos bonzinhos, não fazemos nada errado. Quando, na verdade, nós sabemos que nós somos todos pecadores, carecemos da glória de Deus, carecemos do Senhor. Cultivar pecados e não tratá-los devidamente, adiar arrependimento e confissão são sempre obstáculos à prosperidade. Apesar das inúmeras tentativas frustradas do povo de dirigir sua própria vida, as várias idas e vindas entre pecados e arrependimentos, Números nos mostra que é de Deus que depende nossa plena salvação, pois somente Ele pode nos proteger inteiramente de nós mesmos, do diabo e do mundo e nos conduzir seguros para o nosso destino. Aqui é interessante essa ideia. Tudo isso que se passa na nossa vida, mais uma vez, é para provar a nossa dependência de Deus. Como nós somos dependentes de Deus. Se eu sou cristão, agora eu não tenho mais dificuldade nenhuma, eu não tenho mais problemas com o pecado, eu não tenho mais nada. Eu me tornei Deus já, então? Não, eu sou cristão, mas eu continuo dependente de Deus a cada dia para fugir do pecado, para ser protegido de todo mal, das acusações do inimigo, como nós vamos ver mais abaixo, e de tudo o que é mal. Eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus. E Deus se mostra como esse refúgio, como essa fortaleza. Então a lição, ela não veio tratar do pecado, das mortes, aqui é só uma parte introdutória. O que essa lição traz para nós? Deus protetor e provedor, ou provedor e protetor. A lição traz para nós esperança em relação à vida. Porque se nós não olharmos para Deus, nós vamos começar a olhar para nós e vamos perceber que não vale a pena viver. Porque olha o mundo cheio de pecados, cheio de falhas. Mas aí não precisa só olhar para o mundo. Quando você se olha no espelho, você pensa a mesma coisa. Mas você, ao invés de olhar no espelho, ao invés de olhar para o mundo, você deve levantar os seus olhos. Eu ergo os olhos para os céus. É de onde me virá o socorro? Não olho para os montes, mas eu olho para o Senhor. O meu socorro vem do Criador que fez os céus e a terra. Esse salmo é muito oportuno, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda, depois ele é a tua sombra, é a tua direita. Então nós estamos felizes. Não devemos ficar olhando para o mundo, para os problemas, mas devemos olhar para o nosso Deus, que nos perdoa e que perdoa também as demais pessoas. A única forma de não sermos dominados pelo pecado é estarmos guardados no poder de Deus, em Cristo nosso Senhor. É sobre esta proteção e cuidado que trataremos nesta lição. Como base, o capítulo 35 de Números, que narra essa assistência do Senhor, abrigo nas tempestades, privações, fortaleza nas guerras, vitória para nós como povo do Senhor. Então vamos lá? O ponto 1. Só temos 2 pontos aqui. O cuidado provedor do Senhor. Acho que uma das questões que mais nos deixam ansiosos é sobre a provisão para o futuro, sobre a provisão em relação ao nosso emprego, em relação à nossa família, à nossa igreja, também em relação à nossa vida, no aspecto da nossa fé, da nossa moral, tudo isso. Deus é o nosso provedor. Nós encontramos exemplos disso em toda a Bíblia, como diz aqui a nossa lição. Deus provê todas as coisas. Se Deus te chamou para ser um líder, Ele vai prover sabedoria para isso. Deus te chamou para ser mãe, Ele vai te capacitar para isso. E assim
poderíamos enumerar aqui cada uma das profissões e momentos que nós vivemos. Temos que ter essa consciência. Quem somos nós? O que nós fazemos é porque Deus assim deu capacidade de nós fazermos. E Deus faz porque Ele tem um propósito claro em tudo. Por trás não está o meu bem apenas, mas para que eu, através da minha vida, glorifique o Senhor. Nós vamos bem, porque se você está glorificando Deus, você está bem. Mas o mais importante é o propósito de Deus se cumprindo. E nada pode obstruir ou impedir o propósito de Deus. Depois que a gente começa a estudar um livro, igual a gente está estudando Jonas, a gente percebe que parece que Jonas se encaixa em tudo, né? Qualquer lugar se encaixa Jonas. E exatamente isso que acontece com Jonas, né? Nada pode impedir o propósito de Deus. Jonas foi chamado, vai para Nínive. Ele não foi. Não foi? Foi. Ele tentou fugir de Deus. Então nada impede o propósito de Deus. E a gente precisa estar sempre abertos, né? para não fugir, para não tentar fugir. Esse é o caráter de Deus que cumpre a sua vontade. Aqui diz, nada pode impedir que seu objetivo seja cumprido, nem mesmo as quedas de seu povo. Repare que Deus age de forma a não quebrar a sua dignidade ou deixar o seu caráter. Tudo o que Deus faz não altera o que Ele é. Repare que isso é difícil para nós. Nós, de repente, estamos fazendo alguma coisa e aí a gente se vê, entre aspas, forçado, né? Eu vou ter que fazer isso que eu não queria, porque para não prejudicar isso, para não prejudicar aquilo. Então a nossa vida às vezes é cheio de alinhavar, né? Quantos pendem para a desonestidade? Não, mas se eu não for desonesto, eu vou passar fome, então eu preciso roubar um pouquinho. Mas eu preciso favorecer esse, porque esse vai me ajudar. Aquele lá não vou ajudar não, porque o que eu vou ganhar com isso? Então o ser humano, ele age assim. Deus não. Deus, tudo que Ele faz sem deixar a sua glória. Quando Ele nos exalta, quando Ele nos humilha, tudo Ele faz conforme a sua vontade, sem deixar, assim, a sua razão de ser, digamos isso, né? Números nos revela o quanto Deus está disposto a suprir as necessidades de seu povo, tomando os levitas como símbolo desse cuidado perene. Então a lição aqui, na questão do Deus provedor, vai usar como exemplo os levitas. Achei interessante que ele faz uma comparação dos levitas com os cristãos. Então isso aqui é uma forma já para a gente pensar, tudo que a gente está falando dos levitas, vamos pensar em nós como cristãos. Os levitas eram uma classe especial que não recebia propriedades ou heranças específicas porque deveriam cuidar do tabernáculo e de todos os detalhes que compunham os atos culticos, a fim de proteger o santuário do Senhor, para não haver profanação da santidade de Deus. Então esses eram zelosos, cuidando dos objetos culticos da adoração. Que distinção especial a revista destaca aqui na vida dos levitas. Em Números 35, de 1 a 8, Deus claramente ordena que os levitas sejam contemplados na distribuição das terras. Eles seriam espalhados por 48 cidades no território de Israel e deveriam receber um lugar em cada uma dessas cidades a fim de cumprir seus ministérios. Então eles não foram, digamos assim, esquecidos, mas eles receberam um lugar de privilégio nas terras. E aí ele começa a comparar a lição falando que
quem exerce o seu ministério, quem cumpre o seu exército, o seu ministério com fidelidade. Seja ele um pastor, seja ele um irmão, um membro da igreja, um líder de uma sociedade interna, aquele ministério que Deus coloca nas nossas mãos e nós nos dispomos a cumprir, nós somos privilegiados, nós somos assim agraciados por esse ministério e nós somos protegidos para poder cumprir esse ministério. Não que nós fazemos as coisas de Deus para ser privilegiado, mas é uma questão natural, né? Aquele que busca a bênção é abençoado. Como nós falamos há pouco, aquele que busca o pecado, que se afasta de Deus, sofre consequências. E nós podemos assim também crescer nesses caminhos do Senhor. O Senhor é sempre gracioso e compassivo. Não devemos jamais duvidar do cuidado provedor do Senhor, ainda que passemos momentos de escassez. Lembra, eu falei há pouco que é muito difícil, uma das questões difíceis que nos incomodam é a respeito do provimento para o futuro. Como será, né? A gente fica chegando perto de uma eleição, o que será do nosso país? Aí a gente chega perto de um momento de decisão na nossa carreira, o que será da minha vida? Ou, como eu disse, dos filhos, todas as coisas que acontecem. Aparentemente, nós estamos vivendo num mundo inseguro, e nós estamos inseguros. Mas não é verdade isso. Nós temos um Deus provedor, que vai sustentar o nosso país, independente de quem seja o presidente, que vai sustentar o mundo, porque não é só o Brasil que está desse jeito complicado, né? Se você começa a olhar os jornais, vários países, parece que o ser humano é ser humano. O mundo gira em torno, ainda mais hoje em dia que é tudo tão globalizado, né? Os problemas que nós enfrentamos aqui, outros países estão enfrentando, desses extremistas, digamos assim, né? De esquerda e direita e etc. Não vamos parar por aqui, né? Mas nós estamos enfrentando algo que Estados Unidos enfrenta e outros demais países enfrentam. Mas quem vai cuidar de tudo? É o Senhor. Quando vem uma pandemia, né, a gente fica pensando, o que é isso? Deus cuida, Ele cuidou. Virão outras enfermidades? Não sei, não sabemos. Creio que não, mas quem sou eu para crer alguma coisa, né? Independente da história, Deus está diante da história, e o que será melhor é o que o Senhor fará. Então aqui nós não devemos desanimar, duvidar do cuidado de Deus. E repare que a murmuração, o duvidar, o desanimar já é um duvidar, né? Nós falamos, acho que a semana passada, sobre a questão da murmuração, ou nas revistas, nas lições anteriores. Deus nós precisamos pedir para que Deus nos dê sempre paz, alegria, disposição para fazer as coisas. Não é bom estar aqui hoje na igreja, mas se nós começarmos a pensar, está friozinho, estou meio indisposto, aí no domingo de manhã vai dar dor de cabeça, no domingo de manhã vai ficar tudo ruim, e a gente vai sempre ter uma desculpa para não fazer as coisas de Deus, ou para não vir à igreja, e principalmente para ficar mais temeroso a respeito do futuro, porque se a gente não está junto com o Senhor, na sombra do Senhor, não há mais nada do que o medo mesmo. Só nessa comunhão com o Senhor que a gente vai começando a descansar mais. Não é incomum que Deus, por breve tempo, permita que seus filhos passem por desolações, tragédias, privações. E com certeza, irmãos, e não precisa ser grandes tragédias. Eu costumo pensar e dizer que parece que a gente sofre mais quando o problema é pequeno do que quando o problema é grande. Quando o problema é muito grande, você fica quietinho lá e faz, Senhor, tem misericórdia, né? E você fica lá quietinho. Agora, quando o problema é pequeno, parece que você esperneia, não pode, quando já se viu isso? E começa a discutir, né? E a preocupar, e a contrariar as coisas. Mas seja problema grande, seja problema pequeno, nós sabemos que essas coisas Deus permite que nós passamos. E a confissão de fé, ela traz no seu capítulo 5,
que nós vamos ainda estudar, não chegamos lá ainda, é uma palavra a respeito disso. Você tem aí na sua revista? Vamos ler. Aqui diz: a confissão de fé, tratando da providência de Deus, nos ensina que o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Como eu disse, nós vamos estudar em uma outra oportunidade este texto, mas vamos ver um pouquinho mais aqui. O que o texto está falando? Que pela providência de Deus, que é sábia, Deus que é justo, Deus que é gracioso, muitas vezes, por algum tempo, deixa os seus filhos entregues a tentações e à corrupção. Não é uma verdade isso, irmãos? Ou o crente é aquele que não peca, ou se peca é só um negocinho assim bem pequenininho, que ninguém nem precisa ficar sabendo. Não, infelizmente, nós sabemos que acontecem problemas com irmãos e conosco mesmo também, né? Não vamos falar só dos outros. Às vezes, irmãos, quando acontece alguma situação, ele fala: que escândalo! Quando a Bíblia fala escândalo, é mais escândalo para os de fora. A gente não pode ficar escandalizado. Estão entendendo o que eu estou falando? De repente, um irmão caiu em determinado pecado. Eu devo orar por ele, eu devo ficar triste, mas não escandalizado, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Não queremos que isso aconteça e não estamos pregando aqui, né, liberdade, né? Agora liberdade. O pastor falou que de vez em quando a gente dá uma caidinha. Não é isso não. Mas que acontece em muitos lugares. Basta você ver a história aí da igreja. E hoje ainda muito mais, né? Porque é tudo tão exposto. Infelizmente, a gente fica sabendo de histórias muito sérias, né, no Brasil inteiro, relacionado até muitas vezes líderes, pessoas que você fala, esse nunca cometeria esse tipo de pecado. Mas o porquê? Vamos lá no porquê. Primeiro, para castigá-los, né? Porque é um castigo você ser, digamos assim, levado ao pecado. Não é um presente você cair no pecado, é um castigo. É como se Deus falasse: você quer? Então vai. Aqui fala, fazê-los conhecer o poder da corrupção. Conhecer o que é a corrupção, o que é o pecado. A gente não quer que os nossos filhos conheçam o pecado, mas muitas vezes eles vão aprender caindo em determinadas situações. E assim são provados. Percebe que esse não é o caminho, né? Não é o caminho do cristão, não é o nosso caminho. Sejam humilhados, a mesma questão de castigado, humilhado, porque quando nós somos levados ao pecado, nós estamos em estado de humilhação. Mas não para que a gente fique lá embaixo, né, irmãos? Mas para que a gente possa buscar o arrependimento. Então aqui fala para animá-los a dependê-lo mais de Deus. Lembra? O texto diz: aquele que pensa estar de pé, veja que não cai. Então é para que a gente entenda que nós dependemos de Deus. Não estamos assim, tão livres assim para agir sem a dependência, sem pegar na mão de Deus. A gente não pode atravessar na rua sem pegar na mão do Pai, até hoje. Né? Cuidado, se você for de qualquer jeito, você vai se atropelar. Então pegue na mão de Deus. Dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele. Tornar mais vigilante para futuras ocasiões. Que às vezes é até interessante. Você cai num pecado, num primeiro degrau, para que você preste atenção e não caia lá de cima.
Então, quantas situações nós vivemos em que nós caímos em determinados pecados, mas não é como o ímpio. Por exemplo, o ímpio cai num determinado pecado de roubo, ele consegue descobrir lá, eu estava falando, né? Já falei algumas vezes sobre isso, descobrir uma estratégia de ganhar mais dinheiro. Aí, a partir daí, ele consegue ganhar mais, roubar mais, roubar mais. Eu ouvi uma reportagem, falaram que prenderam uma das pessoas que era um dos responsáveis, porque olha como que funciona o roubo, a quadrilha. Tinha uma pessoa que era, vamos dizer assim, um mestre, que sabia tudo em relação a celular. Que se o seu celular fosse roubado, quem rouba a quadrilha, ele não sabe nem destravar o seu celular, ele não sabe nem o que fazer com o seu celular. É o ladrãozinho, é o corredor lá, né? Aí ele leva para um mais especialista de cima, e todos esses lá em São Paulo contratavam um sujeito, que o celular na mão desse sujeito, ele fazia tudo com ele, pegava todas as senhas e tirava dinheiro de tudo que é banco. Agora você fica pensando, um sujeito desse se especializou em algo assim que aparentemente é impossível de se fazer. Mas por quê? A escadinha, pecado. Então o crente, quando ele cai, não é para que ele continue subindo, é que ele perceba, opa, isso não vai dar certo. Abra o olho para futuras tentações, para futuros problemas, e assim siga a vida de justiça. A história do povo ao longo da peregrinação do deserto demonstra exatamente essa verdade. Apesar dos terríveis pecados do povo, Deus jamais abandona seus filhos. Então Deus provê a herança na nova terra, Deus provê essa presença, esse cuidado, Deus provê o arrependimento, Deus provê tudo o que nós precisamos. E nós precisamos e podemos caminhar confiantes no Senhor Jesus Cristo, para o lugar que Deus proveu para cada uma de nossas famílias. Então essa mensagem é muito confortadora, porque quando a gente percebe essa relação de Deus, de amor, de misericórdia, nós percebemos que Deus não nos abandona, apesar das dificuldades, apesar do nosso próprio pecado. Nós podemos seguir nesse caminho do Senhor, nós podemos seguir e assim não desistir dessa caminhada. Não desistir dessa caminhada. Vamos lá para o ponto 2. O cuidado protetor do Senhor. Números 35 também nos mostra que Deus não apenas providencia lugar de habitação, mas protege o seu povo dos inimigos. Então, qual que é a ilustração? No ponto 1, a ilustração usada foi como que chamam? Sim, mas esqueci o nome dos levitas. Foi os levitas. O Deus provedor, dando como exemplo os levitas, que eles eram servos de Deus, eles eram responsáveis pelo culto, e aí cada um deles recebeu uma cidade, eles estavam espalhados para continuar lá no seu trabalho, e nós também somos privilegiados, porque nós somos filhos, porque nós trabalhamos para o Senhor, então Deus também nos sustenta, Deus também é o Deus provedor da nossa vida. Aqui no ponto 2, o exemplo será cidades de refúgio. Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Cidades de refúgio e qual é a comparação feita com o povo cristão, conosco. Números 35, de 9 a 34, Deus trata do estabelecimento das cidades de refúgio. É um ensino bem peculiar de Israel e fazia parte da lei civil, que também refletia aspectos espirituais. Então, a gente sempre lembra, né, que lá era tudo unificado, né? Estado, governo, espiritual, lei civil, lei moral, era tudo ligado a uma só coisa.
A lei prescrevia que se uma pessoa matasse outra acidentalmente, ela deveria ser colocada em um regime especial de cuidado e uma das chamadas cidades de refúgio, a fim de ser protegida do vingador de sangue. O vingador do sangue era um parente próximo da vítima, escolhido pela família para fazer justiça, executando a pena de morte. Então, ficou claro aqui que essas cidades de refúgio não eram cidades para esconder bandidos, assassinos, pessoas que cometeram maldade com a sua própria mão, pela sua própria vontade, né? Pelo seu próprio pecado. Mas casos chamados aqui, entre aspas, acidentais. Mas como que você mata uma pessoa por acidente? De repente você está trabalhando com uma pessoa e escorrega, né, essa pessoa e cai, você que desequilibrou ela sem querer ali. Então tem vários exemplos aqui no próprio texto falando de como isso poderia acontecer. Só que quando a pessoa, o parente da vítima, fica sabendo, ele não vai querer saber se foi sem querer, se foi por querer. A vingança sempre existiu e sempre existirá. E aí existia esse chamado vingador, que era a pessoa responsável. Não, quando acontecer alguma coisa na família, chama o vingador lá, ele vai matar o outro lá, vai retribuir, vai perseguir. E a cidade de refúgio, como diz a lição, serviria para que essa pessoa que estava envolvida, né, na morte de alguém, pudesse ser acolhida, até mesmo para ter um tempo para provar a sua inocência, digamos assim. Ou, como o tempo vai passando, o vingador ficava mais calminho, a vingança vai esfriando, deixava aquela vontade de matar o outro. Então, aqui, lendo mais um pouquinho, a ideia da lei era de proteção dupla, tanto para a vítima como para o acusado de homicídio. Porque realmente, né, era um problema sério, porque aí já morreu um, aí o outro vai matar o outro, então morre mais um. E aquele que matou também está errado, né? Está tudo errado. Então protegia tanto a vítima quanto o tal do vingador, né? O acusado aí do homicídio. O que está aqui mais abaixo foi o que eu falei há pouco, que as mortes não poderiam ter sido premeditadas por armadilhas, traição, sequestro, né? Alimentado por ódio e vingança, mas questão dos acidentais, né? Aí ele seria protegido. É claro, irmãos, que a gente vê esses textos, nós não vamos entrar no mérito aqui da questão, mas a Bíblia ensina que a gente deve amar até os nossos inimigos e perdoar aqueles que nos perseguem. Eu não sei, talvez nenhum de nós passou por isso, ter na família alguém que foi assassinado. Será que a gente perdoaria esse assassino? É uma coisa difícil de se falar. Eu acho que eu perdoo, né? Mas não aconteceu comigo. Como que eu vou falar uma coisa que não aconteceu? Perdoar não significa que você tem que levar ele para casa e conviver com a pessoa, mas perdoar. E eu citei aqui, não sei se foi quarta-feira, um caso bem clássico de vingança, de ódio, que percorre tanto tempo, aquele caso lá da Daniela Pérez. Faz 30 anos que essa jovem foi assassinada por um outro ator e a sua esposa. E a mãe, né, com a tristeza no coração que ela carrega até hoje, ela fez um documentário relembrando essas coisas. Esse que matou, né, hoje ele é pastor da Igreja Batista Lagoinha. E eles ficam com um ódio tremendo disso. Como que essa pessoa matou a minha filha, tirou a vida dela com 20 anos, 20 e poucos anos, não lembro exatamente. E hoje está lá, bem, ficou 7 anos, 8 anos preso, menos,
e leva a vida normal. Como? Então tem uma série de polêmicas em relação a esse assunto, mas sofre mais, eu acredito, sofre todo mundo ali num caso desse, né? Mas essa mãe que não perdoa sofre muito. E ela termina o documentário, para resumir aqui a história, ela termina o documentário falando que até hoje ele nunca pediu perdão. E aí eu achei interessante a postura dele. Ele primeiro tinha feito um vídeo falando que ele foi orientado pelos pastores para não ficar rebatendo e contando a história. Porque a história que foi contada lá no seriado, provavelmente tem detalhes que não aconteceram. Quem que sabe o que aconteceu? Só ele, que foi o assassino, que estava lá. Só que ele vai contar a versão dele, ele só vai alimentar mais ódio. Porque uma das versões que eu já ouvi no passado dele é que essa moça tinha alguma coisa, alguma relação com ele. E aí isso é absurdo, porque ela era casada e a mãe nunca vai aceitar isso. Aquela filha é uma filha inocente que era casada e que nunca, ele que era o psicopata que catou ela e resolveu matar ela. Então, em resumo, tem essa história que nós não sabemos. Mas aí ele chegou e falou, olha, orientado pelo pastor também, que eu trabalho aqui, eu não vou falar sobre este caso. E ponto. E aí agora, depois que terminou o documentário, ele gravou mais um vídeo dizendo o seguinte, eu sempre quis pedir perdão para a Glória Pérez, mas como? Ela vai querer ouvir o meu perdão? Será que ela vai marcar uma hora? Porque ele imaginava pedir perdão assim, olhando, né? Aí ele falou, só que como nós vivemos no mundo de hoje, eu vou gravar esse vídeo. Aí no vídeo ele pede perdão, aparentemente parece bem sincero no que disse, né? Nós não sabemos de nada. Mas eu estou falando toda essa história para levantar essa questão, né, do perdão, né? A que ponto nós entendemos essa necessidade de perdoar as pessoas, né? E aí a lição ela faz essa ligação da cidade de refúgio com o nosso Deus. Nós temos o refúgio, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, porque pode ser que a gente cometa um pecado, um erro, que ninguém tem a capacidade de perdoar, como esse rapaz, que se Deus assim, né, permitiu que ele se converteu, que ele hoje é pastor, talvez ninguém acredite nele, principalmente da família lá, ele tem que ficar na cidade de refúgio sempre, e assim somos nós. Por mais desacreditados que nós sejamos, nós temos a cidade de refúgio. E a questão aqui, a comparação da revista, é que esse inimigo vingador de sangue aqui, é o próprio inimigo, digamos assim, Satanás, que ele quer acusar, que ele quer mostrar para a gente o nosso pecado, que ele quer nos matar, ele quer destruir. E nós estamos na cidade de refúgio. Deus é o nosso protetor. Então é a nossa proteção. Ele nos leva para essa cidade de refúgio. Olha aqui o link que está aqui na revista. As Escrituras nos ensinam que o pecado é o maior homicida de nossa alma. O executor que nos seduz, escraviza, oprime e mata. Ele quem leva à morte. Quando somos enredados por ele, tornamos-nos seus servos, inteiramente sujeitos às suas ordens, sujeitando-nos a desastrosas consequências. Todavia, as Escrituras também nos ensinam que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As novas criaturas foram feitas pela graça de Deus em Cristo Jesus para boas obras. As novas criaturas são livres do engano do pecado e guardadas por Cristo Jesus contra qualquer tentativa de ataque do assassino de nossa alma, o diabo. Então ele quer atacar. Mas o Senhor protege o seu povo, levando para a cidade de refúgio, livrando do assassino cruel e injusto. Ele nos guarda e nos mantém seguros. Aí cita aqui o Salmo 121. Nos leva para o Monte Santo, Salmo 132. Deus protege o seu povo por meio de Jesus. Salmo 46, 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Também a expressão Emanuel,
que aparece na Bíblia em Mateus 1:23, que significa o Deus conosco. Deus está no meio da igreja. A igreja é o lugar de refúgio. O Senhor nos dá essa oportunidade de termos a proteção. E aí a importância da igreja, né, que nós temos ressaltado este ano, igreja é essencial. É importante nós termos como abrigo essa casa, a união com os irmãos, o cuidado uns dos outros e o momento de culto, que é especial, né? Nós não temos momento mais especial do que esse vivo a vivo aqui, ao vivo. Ele é tão especial que tem pessoas que chegam a querer proibir o online, né? São os extremos. O Pedro deve ter ouvido essa história lá no Supremo Concílio. Depois ele vai contar muita coisa para nós, atualizar. Proibir culto online. Não é tanto céu, tanto mar, tanta terra, né? Sabemos que o culto é estarmos aqui, mas se nós temos a oportunidade de transmitir para os outros, nós estamos fazendo mal por isso não. E nós estamos incentivando as pessoas a abandonarem a igreja? Muito menos. A gente sempre falou e entende que não há como substituir a igreja, a presença, estarmos aqui na igreja. E Deus é o nosso protetor. Nós temos essa casa, esse abrigo, essa cidade de refúgio que é o Senhor. Conclusão. Números nos mostra o Deus presente com o seu povo, provendo todo tipo de sustento para as necessidades e protegendo de todo mal. Não nos deixe desamparados. Uma vez que nós nos tornamos filhos, nós temos esse sustento. Irmãos, essa mensagem ela é muito confortadora para nós. E nem sempre nós pensamos assim. Infelizmente, a nossa fé às vezes enfraquece. A gente fica com medo das situações e com medo de perder coisas tão insignificantes que esse mundo traz, talvez por uma situação financeira, né, de dificuldades que nós enfrentamos, ou a enfermidade. Mas Deus provê. Até a morte não será o fim. Deus provê a ressurreição e a vida eterna. Deus protege, não deixa nenhum de seus filhos abandonados, seja qual for a perseguição, seja humana, seja espiritual, Deus protege. Como você encara as crises, limitações e frustrações que acontecem na vida? Você entende isso como parte do plano de Deus ou murmura constantemente? De que modo você percebe a provisão e proteção de Deus em sua vida e na igreja? 2. Como você vê as perseguições contra você e contra a igreja em nossos tempos? Você tem desafios nessa área? Sofre algum tipo de perseguição? E a sua igreja? De algum modo você tem medo de ser perseguido? Até que ponto você confia na palavra de Jesus, que Ele protegerá o povo até o fim e o levará a salvo para o céu? Então são perguntas que nós podemos responder aqui. Tem uma que eu quero ainda citar, que é essa questão da perseguição, né? Alguém disse, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas por que a igreja não sofre tanta perseguição hoje? Porque a igreja muitas vezes se mantém calada, ela quer ser parecidinha com o mundo, ela quer agradar todo mundo, quer pregar uma mensagem de água com açúcar. Quem vai ser perseguido assim? Então, quantas vezes nós estamos tendo uma estratégia errada de evangelização? E Deus tenha misericórdia, né, da igreja, de cada um de nós.